Oi, gente, boa noite. Voltando aqui à aula, compartilhar a tela. Meu nome é Esther, professora de Biologia, atuando como professora de suporte da disciplina. Nessa, vocês estão vendo aqui na imagem uma sequência, núcleo, patógeno, outra célula e outro caminho. Isso aqui representa um processo chamado fagocitose. Fagocitose é o processo que as células realizam para digestão. Nós vamos na geladeira, estamos com fome, a gente vai no mercado, a gente cozinha, ou a gente vai no armário, na geladeira, pegar comida e comer. Mas as células não têm essa possibilidade. Então, elas englobam, fagocitam qualquer substância que está perto delas, principalmente se essa substância for substância biológica, como um patógeno. Vocês percebem que tem um númerozinho marcado aqui ligando essa estrutura, que é um ligante. O patógeno também tem uma estrutura verdinha, numerado com o número 2. Então, o número 1 é um PRF, padrão de reconhecimento. O verdinho é um PAMPS, padrão molecular associado a patógeno. E esse PRR pode ser TOL. Existem vários TOLs. Vou compartilhar com vocês uma imagem bem interessante da própria apostila Oxederge, que explica vários tipos de PRE, de TOLs, tá? Só um momento. Ó, TLR2, TLR3, TLR5. São aproximadamente 10 TLRs, tá? Mas você pode citar qualquer uma dessas como exemplo. Desenho esquemático de um fagócito mostrando 3 tipos de TLR presentes na superfície de uma única célula. Existem até agora 10 TLRs cadastrados, mas eles colocaram exemplos aleatórios, como 2, 3 e 5. Podem ser outros, vocês podem encontrar, tá? Mas é importante vocês gravarem pelo menos algum TLR. Eu vou mostrar para vocês uma definição sobre o que é TLR. Deixa eu só aumentar um pouquinho a Na mosca das frutas, a Drosófila, foram identificados um grupo de PRS, que é padrão de reconhecimento, que foram batizados de receptores TOLs. Os receptores TOLs presentes na superfície de células de hemolínficas de drosófilas reconhecem os PAMPs e, por isso, são importantes na defesa daquelas moscas contra o patógeno. Em animais superiores, foram descobertos receptores na superfície de fagócitos, ou seja, células capazes de realizar fagocitose, ou digestão de partículas sólidas, similares aos receptores TOLs da drosófila, e por isso foram batizados de TLRs, do inglês Tool-like receptors, que quer dizer receptores similares ao receptor TOL, que exemplifica uma única célula contendo na superfície diferentes tipos de TLRs que reconhecem diferentes PAMs. Em humanos, pelo menos 10 TLRs são descritos, e alguns já têm sua localização cromossômica identificada. Na figura 2.4, mostramos 3 TLRs, TLR2, 3 e 5. Receptores que reconhecem lipoproteína peptidoglicana de origem bacteriana, RNA de dupla hélice de origem viral e flagelina. Naquela imagem que mostrei para vocês, não tem uma especificação de que micróbio está sendo fagocitado. A gente só sabe que alguma estrutura na superfície celular desse patógeno é reconhecida pelo TOL. Então, o número 1 é TOL. Número 1 é TOL. Número 2, PAMP. Você pode colocar que esse PRR é um receptor denominado
TLR ou TOL. Você escolhe a definição que vocês querem, porque vai dar no mesmo. E essa bolinha verde é um PAMP, padrão associado a macrófago, padrão molecular de patógeno, tá? Descreva resumidamente qual a importância da fagocitose na imunidade inata. É importante vocês saberem os tipos de células que podem estar associados na imunidade inata. Quais são os tipos de células? Lembra que naquelas aulas a gente falou sobre várias células que atuam na imunidade inata? Eu vou mostrar para vocês um conjunto de estruturas que fazem parte da imunidade inata. Isso está na apostila de vocês, tá? A imunidade inata ela é composta por várias barreiras. Barreira anatômica, a pele e as mucosas constituem barreira anatômica que impedem ou retardam a entrada de elementos estranhos. O pH da pele, mantido pela secreção de ácidos graxos e ácido lático em torno de 3 a 5, não é propício para o crescimento microbiano. A flora normal das mucosas é constituída por micro-organismos que competem com agentes patogênicos. O muco e os cílios das mucosas auxiliam na expulsão de agentes microbianos na superfície do corpo. Barreira físico-química. A temperatura fisiológica dos animais homeotérmicos, assim como a capacidade dos mesmos de produzir febre, inibe o crescimento de alguns agentes microbianos. Moléculas como interferon, lisozima e componentes do sistema complemento estão presentes como constituintes fisiológicos humanos, tumores dos animais, reconhecem padrões moleculares encontrados em micro-organismos. Esses padrões moleculares são os PAMPs. E, a partir desse reconhecimento, podem eliminá-los. O pH ácido do estômago é nocivo para muitos micro-organismos. Barreiras endocíticas. Células com capacidade de internalizar moléculas e ou materiais particulados, ou micro-organismos e parasitas o farão através da endocitose. Isso dará através da fagocitose e pinocitose. Olha só, a fagocitose é uma barreira endocítica, ou seja, são reações realizadas por células especializadas na defesa. Quais são as células especializadas na defesa da imunidade inata? Macrófago, neutrófilo, célula dendríticas. Ah, existem outras? Sim, existe eosinófilo, neutrófilo, monócito. Existem vários. São 6 células especializadas. Por quê? Porque essas células que eu falei para você, eosinófilo, monófilo, monócito, neutrófilo, e tem uma outra que eu esqueci, desculpa, eu vou lembrar, eosinófilo, eosinófilo, monófilo. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa que eu acho que é bem interessante para ajudar vocês a compreenderem isso. Peraí, gente, tem um problema. Tá fazendo monócito, eosinófilo, leucócitos. Tá. Depois eu lembro e coloco na listinha para vocês. Espera aí tá tudo, viu? Tem um probleminha aqui que eu não estou conseguindo focar aqui. Já voltou.
Resumindo, as células, além das barreiras, existem células específicas. Mas na maioria das questões que vocês farão em provas e concursos, principalmente no SEDERJ, eles vão pedir que vocês respondam quais são as células que realizam fagocitose: macrófago, neutrófilo e células dendríticas. Essas células atuam na imunidade inata, tá? A importância é que elas fazem um controle de qualidade celular. Elas identificam se há um padrão de reconhecimento PAMP na superfície do patógeno, e se há esse PAMP, elas iniciam o processo de fagocitose. Para quê? Para que dentro dessa célula, as reações que acontecem nela inativem o processo reprodutório do patógeno. Tá? Barreira inflamatória. O processo inflamatório, que é deflagrado em situações de injúria tecidual, infecciosa ou não, irá trazer ao local da inflamação moléculas com atividade antimicrobianas, proteínas do sistema complemento, por exemplo, bem como células com capacidade fagocítica, isto é, aquelas com capacidade de exercer fagocitose. A barreira inflamatória é como se as células que não tivessem a capacidade de fagocitar gritassem no microfone, no megafone: eu preciso de ajuda. E esse sinal sonoro se convertesse em sinal químico. Esse sinal químico traz outros grupos celulares para fortalecer o processo de destruição. Ou pode ser também que, além dos grupos celulares, também há uma cascata enzimática realizada pelo sistema complemento. Beleza? Aí vocês vão me perguntar: mas, Esther, o que eu tenho que fazer? Você tem que falar que a importância da imunidade inata está em ser a primeira barreira de enfrentamento ao patógeno. E a importância da fagocitose é a digestão de células patogênicas na intenção de destruí-las e não permitir a sua reprodução. Imunidade inata é a primeira barreira de defesa para o ser humano. Você pode listar aquelas 4 barreiras que eu coloquei: barreira anatômica, barreira físico-química, barreira endocítica e barreira inflamatória. Tá? Barreira anatômica é a parte do corpo, que é a pele, né? Que é a primeira barreira e impede a entrada direta do micróbio patogênico. Barreira físico-química: o pH da nossa pele ele é desfavorável para o crescimento microbiano, salvo aqueles micróbios que já estão adaptados ao nosso corpo e não vão nos fazer mal. Barreiras endocíticas: mesmo quando o micróbio consegue romper a barreira físico-química, ele vai enfrentar a barreira endocítica, que são células especializadas na destruição de patógenos. Quando esse micróbio consegue destruir essas células endocíticas, aí o nosso corpo vai para a 4ª linha de defesa, que é a barreira inflamatória. Essa barreira inflamatória é a capacidade que o nosso corpo tem de convocar células mais poderosas para iniciar o processo de destruição do patógeno. Essa célula mais poderosa, primeiro, vai fagocitar o patógeno, segundo, vai destruir esse patógeno para que ele não tenha força para se reproduzir e fazer mal para os outros, para aquele organismo. Beleza. A primeira questão já está respondida. Agora vamos para a segunda questão. Explique resumidamente qual a importância do mecanismo da diapedese. Cite 2 moléculas CANs envolvidas na etapa desse mecanismo e suas respectivas funções. Lembra que eu falei para vocês?
Voltei aqui. Deixa eu só compartilhar com vocês a tela. O que é diapedese? Diapedese é uma migração de uma célula que está do lado externo do vaso sanguíneo para o lado interno. Por quê? Porque dentro do vaso sanguíneo existe uma pressão sanguínea muito maior e facilita que essa célula de defesa chegue ao local da infecção. Imagine que você está dirigindo da sua casa para um outro município. Só que é bem mais fácil você seguir por uma autoestrada do que por uma rua interna do seu bairro. Porque a rua interna costuma ser menos larga do que uma autoestrada. Então, o fluxo de carro na autoestrada é maior do que numa rua interna. Aqui, ó, diapedese nada mais é do que a própria migração transendotelial. As moléculas de adesão que estão envolvidas na diapedese, os leucócitos, pertencem às 3 famílias que listamos no quadro 5.1. Vou mostrar para vocês. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem um desenho aqui. Olha só. Imagine que isso aqui está na página 116 da apostila 1 aí. O vaso sanguíneo, primeiro, as células de defesa vêm dos vasos linfáticos. Porém, elas precisam chegar mais rápido ao local da infecção. O que elas fazem? Elas fazem a diapedese. Elas liberam uma substância que afrouxa a ligação entre as células para que seja feita uma abertura que permite que o macrófago entre. Dentro do vaso sanguíneo, o macrófago pode se transformar em mastócito, monócito neutrófilo, linfócito T. Então, dentro do vaso sanguíneo, essas células de defesa vão conseguir fagocitar o patógeno que está ali dentro. E essa fagocitose permite que, ao sair, também seja interferido as E-selectinas, que é um tipo de célula CAM. Vou mostrar para vocês o quadro. A primeira coisa que acontece quando você está com uma inflamação é a dilatação dos vasos. Tá? Seus vasos ficam mais largos para que as células de defesa que são maiores possam passar por dentro. Aumento da permeabilidade vascular, causando rubor e dor. Quando você se corta, o que vai acontecer? Aquela região cortada vai ficar vermelha pelo aumento da concentração de sangue. Isso causa dor, porque isso automaticamente faz a dilatação dos vasos sanguíneos acontecerem também. Peptídeo de fibrina, histamina, bradicina, C4, C5, leucotrienos. Aumento da expressão de moléculas de adesão ao local da inflamação. IL-1, TNF. Essas moléculas aqui são citocinas, que ajudam na eliminação. É como se ela tornasse o ambiente do vaso sanguíneo tóxico para a reprodução de alguns patógenos. Aumento do aporte de células para o local. Quimiotaxia. Essas substâncias que eu marquei para vocês aqui, ó, elas são sinalizadores celulares, ou citocinas. Elas é que chamam as células de defesa. Quando elas chamam uma célula de defesa para um local para combater uma infecção, isso chama quimiotaxia. É o transporte de uma célula de um lugar para o outro por meio de mediadores químicos. Tá? Os mediadores podem ser IL-1, TNFA, TAF, leucotriena, prostaglandina, tromboxatina, peptídeo de fibrila, C4 e C5, quimiocina. A ativação aumenta a atividade fagocítica do macrófago no tecido inflamado.
C3A, C5A e TNF. C3A e C5A são moléculas do sistema complemento. O que é isso? O sistema complemento é como se fosse um exército anexo. Mais uma vez, a questão militar. Você está numa guerra. Primeiro você vai mandar a infantaria, que são os soldados mais frágeis. Depois você vai pegar o segundo pelotão e o terceiro. Quando a primeira infantaria não consegue dar conta da guerra, você manda o segundo pelotão com armas mais fortes. Quando esses dois não conseguem dar conta, você manda o terceiro pelotão com armas mais fortes ainda. Então, o C3 e o C5 são as armas mais fortes que, na verdade, iniciam o sistema complemento. Porque sem o C3A, nenhuma das vias do sistema complemento funciona. E o C5A é uma ligação entre várias vias do sistema complemento. Mas o C3A, a gente vai estudar mais para frente, é a via que inicia as três vias do sistema complemento. Sem ela, não funciona. A dor. A dor estimula a bradicina e a prostaglandina, que são hormônios que permitem o seu corpo a se ativar. Quando você começa a sentir dores, é sinal de que o seu corpo está enfrentando alguma inflamação. Então, outras células que atuam no sistema de defesa vão para a região da dor. Dano tecidual causando a perda ou prejuízo de função do tecido do órgão. Radicais livres de oxigênio, enzimas lisossomiais e óxido nítrico. Aí você vai falar assim, Esther, mas eu não entendi o que é diapedese. Diapedese é simplesmente a capacidade de algumas células de defesa de entrarem no vaso sanguíneo e dentro do vaso sanguíneo fagocitarem uma série de patógenos e saírem do vaso sanguíneo. Quando elas saem do vaso sanguíneo, elas migram para o vaso linfático e vão até o linfonodo realizar a destruição daquele patógeno. Basicamente é isso. Aí, eu vou pedir para vocês me enviarem a AD. Eu vou mandar, após acabar essa aula, eu vou mandar a AD para vocês, um rascunho para vocês se guiarem, baseado no que eu coloquei, e vocês me mandam a resposta de vocês para eu corrigir, tá bom? Muito obrigada pela participação. Até a próxima aula.